Pessoal, boa tarde. Eu sou o Michel, bem-vindo ao Brownie Escrevendo as Crônicas. E como eu havia prometido no vídeo anterior, dessa vez nós vamos falar sobre personagem ponto de vista, ou como vocês vão ver se vocês lerem alguma coisa em inglês, POV, não é? Que é o personagem Point of View. Algumas coisas muito importantes, não é, que nós devemos começar. Para cada cena, e uma cena pode ser, depois nós vamos falar sobre isso, pode ter o tamanho que for necessário, é necessário que haja um e somente um personagem ponto de vista. Isso se liga ao primeiro vídeo, onde nós falamos sobre o leitor e a experiência, e eu já volto já nisso, e ao segundo vídeo, em relação a esses três, que é quando eu falei sobre mostrar e não contar, não é? Por quê? Porque se eu tenho um único personagem ponto de vista, eu tenho olhos para narrar, eu narro através dos olhos o que acontece. Então a narração em si vai estar envolta pelas ideias do personagem, pela moral que o personagem carrega junto consigo, pelas suas experiências, pela sua forma de falar, pela sua forma de pensar, pelos seus preconceitos, né? E ao mesmo tempo, às vezes até pelas suas virtudes, vai estar lá. Isso vai aparecer e vai transparecer. Por quê? Porque eu narro como o narrador que entrou, de certa forma, na cabeça do personagem, e por ela eu narro. Como se fosse uma câmera que ao mesmo tempo fizesse com que eu sentisse a cabeça, né? Então a mente, o que se passa na mente do personagem. E por que isso? Muito simples. No primeiro vídeo nós falamos lá que o leitor quer uma experiência. Ele lê porque ele quer ficar vidrado, ele quer perder noites de sono lendo aquilo, ele quer ter uma experiência, ele quer ter uma experiência emocional com os personagens. Então, se eu tenho um único ponto de vista por cena, eu amplifico essa experiência. Então isso é muito interessante. Quantos personagens pontos de vista tem que ter em um livro? Quantos você quiser. Alguns autores dizem que 1 é pouco, 2 é um número razoável e 3 é bom. O George Martin tem muitos personagens pontos de vista. Então, assim, ele que escreveu The Song of Ice and Fire. E é muito difícil, até às vezes, de você se localizar pela quantidade de pontos de vistas, mas ele é um mestre na forma com que ele narra, que cada personagem narra a cena da sua forma. Eu falei do Guardians of the Moon, ao contrário do George Martin, onde você tem uma cena, o capítulo começa, por exemplo, John, e eu tenho um capítulo no George Martin, só com o ponto de vista do John. O que acontece, eu tenho capítulos no Guardians of the Moon, começa lá 1. E aí o capítulo segue, não é? Com vários personagens pontos de vista. Vários. Então, só que é absolutamente delimitado. Terminou uma cena e começou a outra, eu sei quando mudou o ponto de vista. Podem ser dois amigos que estão em lugares diferentes, mas não há problema. É outro ponto de vista, a cena tem que mudar e o leitor tem que saber onde muda a cena. Senão ele se perde. E quando o leitor se perde é porque o autor fez alguma bobagem, não é? E nisso se parece muito com as crônicas, porque nas crônicas nós temos capítulos gerais, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, e dentro desse capítulo muitos ou alguns personagens pontos de vista por capítulo. O que é muito interessante é que eu divido e mostro isso claramente quando uma cena termina e começa outra, com asteriscos. Tem que ficar claro. Alguns autores do século XIX ficaram pulando entre cabeças na mesma cena. Por que nós não podemos fazer como eles? Porque isso atualmente não é comum. Então, em primeiro lugar, não é comum. Segundo, hoje isso é considerado errado. Autores clássicos do século XIX fizeram isso? Fizeram, só que nós não somos tão bons quanto eles. Essa é a verdade. Não sou eu quem digo, mas vários livros que eu li disseram isso. E certos autores pulavam de cabeça em cabeça no século XIX, mas eles são lembrados 200 anos depois. Nós estamos cavando, procurando nosso lugar ao sol. Então é muito importante que a gente prefira emoldurar o que estamos escrevendo conforme o que é mais aceitável. Não que seja vender a arte, não é? Porque também escrever é uma arte, mas de uma forma muito especial, que nós consigamos emoldurar nossas ideias, nossos pensamentos, de uma forma com que as pessoas gostem.
Eu agradeço por terem vindo. No próximo vídeo, muito provavelmente eu vou falar sobre as crônicas, não é? Como anda, o que são, falar um pouquinho sobre o meu processo de criação. E eu peço que continue visitando o blog. Gostou do vídeo? Curta aí, por favor, e ajude a divulgar. Obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem bem, tchau, tchau.